Vamos ao cara a cara entre Flamengo e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro de 2025. Rossi versus Cássio. Bom, o Rossi está num momento em que ele fez uma semana defendendo pênaltis, mas também dá para dizer que o Rossi nas últimas partidas do Flamengo tem sofrido alguns gols que algumas pessoas podem dizer que é defensáveis. Tem sofrido gol, por exemplo, em lances de bola aérea que ele sai do gol e meio que fica no meio do caminho, como foi, por exemplo, contra o Vasco. O Rossi já teve momentos melhores nessa temporada, ainda assim segue sendo um jogador muito importante para o Flamengo. O Cássio está muito bem no Cruzeiro, tem feito um excelente campeonato brasileiro, fazendo boas defesas, é sem dúvida nenhuma um dos grandes destaques do Cruzeiro nessa competição, então nesse momento eu escolho o Cássio. Bom, para mim o Rossi vive um momento de instabilidade na temporada. Acho que podemos colocar que o Rossi pode ser o melhor goleiro no momento e também pode ser um goleiro muito instável. Um jogador que às vezes comete erros que os melhores goleiros do futebol brasileiro não poderiam cometer. Mas também temos o outro lado da moeda, onde o Rossi também faz defesas e inclusive defesas de pênaltis que outros goleiros do futebol brasileiro não estão conseguindo fazer. Então, assim, o Rossi, na minha opinião, vive um momento de instabilidade. Nesse momento, com certeza, a torcida está muito feliz com ele. Do outro lado, temos o Cássio, que, na minha opinião, vive provavelmente o melhor momento com a camisa do Cruzeiro. É um jogador que voltou a ser confiável depois da chegada do Léo Jardim. É um jogador que está conseguindo contribuir bastante, obviamente, com as suas grandes defesas. Então, entre Rossi e Cássio, hoje eu fico com Cássio. Varela e William. Bom, o Varela vive com certeza o seu melhor momento com a camisa do Flamengo. Hoje podemos dizer que o Varela é 100% titular da equipe do Flamengo. Acho que o duelo contra a equipe do Estudiantes é um exemplo de um lateral que às vezes pode fazer um jogo muito ruim e acabar prejudicando a equipe. Do outro lado, nós temos o William, que na minha opinião é um dos melhores laterais direito do futebol brasileiro, principalmente na parte defensiva. É um jogador muito inteligente, apesar que nessa temporada ele viveu de altos e baixos, mas eu deixo bem claro, entre Varela e William, eu ainda prefiro o William. Bom, o William é um lateral muito completo, muito bem na parte defensiva e também é um lateral que participa de gols. Já deu 6 assistências nesse Campeonato Brasileiro, então ele é um jogador que contribui demais para a parte ofensiva do Cruzeiro. Já o Varela é um lateral mais defensivo, é um lateral que vai bem na marcação e nessa temporada até melhorou um pouco ofensivamente, mas ainda assim eu prefiro o William. Léo Ortiz e Fabrício Bruno. Essa é uma das melhores disputas desse cara a cara. O Léo Ortiz, que é sem dúvida nenhuma um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro, que tem muita qualidade ali no passe, se posiciona bem na marcação, é um jogador que também contribui marcando gols, é um zagueiro que tem feito uma grande temporada. É verdade que nessas últimas partidas do Flamengo ele não tem jogado tão bem assim, ainda assim é um zagueiro muito confiável. O Fabrício Bruno segue muito bem no Cruzeiro, acho que desde o início da temporada o Fabrício Bruno está muito bem, inclusive muito bem nos duelos aéreos, tem feito um grande campeonato brasileiro. O Fabrício Bruno é um dos melhores zagueiros do atual campeonato brasileiro, então é uma excelente disputa, porém eu ainda prefiro o Léo Ortiz. Bom, uma disputa realmente complicada, a gente conhece muito bem o Fabrício Bruno, mas começando com o Léo Ortiz, na minha opinião, segue sendo o melhor zagueiro do futebol brasileiro. É o zagueiro mais inteligente, com o melhor passe do futebol brasileiro. É um jogador que sabe se posicionar muito bem em antecipação, ótimo em duelos aéreos. Eu vejo com certeza o Léo Ortiz como o melhor zagueiro do futebol brasileiro, apesar dele, por exemplo, não ter a velocidade que tem o Fabrício Bruno, que eu aí sim vejo num fundamento o Fabrício Bruno muito superior ao Léo Ortiz, que é a velocidade. O Fabrício Bruno é um jogador que prefere muitas das vezes correr para trás para tentar desarmar o jogador, já o Léo Ortiz prefere antecipar. Eu vejo isso um ponto mais positivo no Léo Ortiz, mas o Fabrício Bruno com certeza faz um ótimo campeonato brasileiro, é um dos melhores da competição, um jogador que melhorou muito e inclusive é um jogador que a gente pode dizer que é um pilar da equipe do Cruzeiro. Então, entre essa disputa, por mais que seja uma disputa equilibrada, só que ambos jogaram no Flamengo na temporada passada, e eu ainda prefiro o Léo Ortiz. Léo Pereira versus Vilauba. Bom, é uma boa disputa, mas eu acredito que o Léo Pereira ainda é superior. Léo Pereira é considerado um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro, apesar de Léo Pereira cometer alguns pênaltis realmente bobos durante a temporada. Mas eu vejo no Léo Pereira um zagueiro muito bom com a bola nos pés, ótimo em antecipação, muito bom em duelos aéreos, com certeza é um dos pontos mais fortes do Léo Pereira. É um jogador que com certeza
não virou pilar do sistema defensivo do Flamengo por acaso, com certeza é o titular do Flamengo nas últimas temporadas e vem jogando cada vez melhor. Já o Villalba é um zagueiro que não tem tanto tempo de casa no Cruzeiro, mas faz um ótimo campeonato brasileiro, formou uma belíssima dupla com o Fabrício Bruno. É um jogador inteligente que tem um bom passe, mas entre Léo Pereira e Villalba eu ainda fico com o Léo Pereira. O Léo Pereira e o Villalba estão fazendo os dois ótimos campeonato brasileiro. Eu até diria que, na minha opinião, são as duas melhores duplas de zaga desse campeonato brasileiro. Léo Pereira e Léo Ortiz, e Villalba e Fabrício Bruno. O Léo Pereira é um jogador que tem muita qualidade no passe, tem feito um grande ano de 2025, tem jogado muito bem. É um jogador também que contribui com gols lá no campo de ataque. É um jogador que tem realmente jogado muito bem desde o início da temporada. Também tem feito em alguns momentos alguns pênaltis e com isso o Flamengo acaba sofrendo gol, como foi, por exemplo, no confronto contra o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro do primeiro turno. Mas ainda assim tem ido muito bem nessa temporada. O Villalba é um zagueiro de muita qualidade, tem um passe muito bom ali na saída de bola, tem feito uma ótima dupla com o Fabrício Bruno, vai bem nos duelos aéreos. Acho que assim, é uma grande disputa aí, mas ainda assim eu prefiro o Léo Pereira. Alexandro versus Kaique. O Alexandro tem sofrido com algumas lesões nessa temporada. Quando tem jogado pelo Flamengo, tem jogado muito bem. Inclusive, na minha opinião, segue sendo o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro. O Alexandre é um jogador muito importante para o sistema defensivo do Flamengo. O Flamengo é melhor quando tem o Alexandre em campo, seja na parte ofensiva e especialmente na parte defensiva. É um jogador que dá muito equilíbrio ao time do Flamengo, é um jogador que tem uma ótima saída de bola. Então, assim, o Alexandre, para mim, é um jogador muito fundamental para esse time do Flamengo, até mesmo para o Flamengo sofrer menos gols no Campeonato Brasileiro. Já o Kaique é um bom marcador, tem boa qualidade técnica, ele também chega muito bem ao campo de ataque e, na minha opinião, é um dos melhores laterais esquerdos desse Campeonato Brasileiro. Então, assim, é uma grande disputa, porém, eu prefiro o Alexandre. O Alexandre é, com certeza, um jogador muito bom tecnicamente. Tem na parte defensiva o seu ponto alto. Talvez as pessoas não falem tanto porque o Alexandre se lesiona demais. O Alexandre é, de longe, um dos pilares defensivos da equipe do Flamengo. Existe uma diferença enorme quando o Flamengo tem o Alexandre na lateral esquerda e quando o Flamengo tem Matias Vina ou Ayrton Lucas. Ele é, com certeza, um jogador muito inteligente com a bola nos pés. Não é coincidência que voltou à seleção brasileira. Do outro lado, temos o Kaique, um jogador muito inteligente, um jogador que é muito bom na parte defensiva, mas que também chega ao ataque. E, com certeza, assim como o Alexandre, é um dos pilares defensivos da equipe do Cruzeiro. Não tenho dúvida nenhuma que se o Kaique estivesse disputando com outro lateral nesse cara a cara, provavelmente o Kaique venceria. Mas eu ainda fico com o Alexandre. Antes de seguir no vídeo, eu peço a vocês, se inscreva no canal, deixe o seu like e seja membro do canal. Jorginho versus Lucas Romero. Acho que é uma disputa um pouco injusta, porque o Lucas Romero é sim um bom jogador, mas a diferença aqui é muito grande. O Jorginho é considerado provavelmente o melhor volante da América do Sul, nem do futebol brasileiro, é da América do Sul. O Jorginho é um jogador simplesmente muito acima da média, jogador que tem uma qualidade na troca de passes, na movimentação, no posicionamento muito diferenciado em relação a qualquer jogador da posição. É com certeza o cérebro da equipe do Flamengo, é o jogador que dita o ritmo de jogo. Já Romero tem uma outra característica bem diferente, apesar de ambos ocuparem o mesmo setor em campo. Romero é um jogador mais defensivo, que sim tem qualidade na troca de passes, mas ele é muito mais marcado por ser um jogador bom defensivamente do que um jogador ofensivamente. Então, é uma disputa um pouco injusta, mas é uma disputa de dois jogadores da mesma posição. Então, com certeza, Jorginho. São dois jogadores com características totalmente diferentes, embora os dois joguem no mesmo setor. O Jorginho é um volante mais técnico, que tem um passe melhor, que consegue fazer a saída de bola ali com muita qualidade, chega bem ao campo de ataque. O Jorginho tem jogado muito bem desde que chegou ao Flamengo e dá para dizer sem dúvida nenhuma que é o melhor volante do futebol brasileiro, muita qualidade. Já o Lucas Romero, ele já é um volante mais marcador, muito bom defensivamente, muito lutador, tem qualidade sim no passe, então acho que o Jorginho aqui é tecnicamente melhor que o Lucas Romero, então Jorginho. Saul versus Lucas Silva. Bom, dois jogadores que têm feito um bom campeonato brasileiro. O Saul já chegou na metade do campeonato brasileiro, mas já dá para dizer que é sem dúvida nenhuma hoje um dos grandes destaques do Flamengo. Tem ido muito bem desde que começou a jogar de volante ali ao lado do Jorginho. Ultimamente tem jogado ao lado do Jorginho, outros jogos do Alan, em outros momentos, até mesmo ao lado do De La Cruz, então tem jogado às vezes de primeiro volante,
às vezes de segundo volante. É um jogador de muita qualidade, é um jogador alto, que tem força física, é um jogador, por exemplo, que protege muito bem a bola, chega bem ao campo de ataque, inclusive está perto de marcar esse primeiro gol pelo Flamengo, mas as finalizações ou a bola passa muito perto ou acerta a trave, travessão. Então, assim, tem jogado muito bem e hoje, com certeza, é um dos grandes destaques do Flamengo nesse momento na temporada. Bom, o Lucas Silva é o capitão do Cruzeiro, tem feito um bom campeonato brasileiro, é um jogador ali ao lado do Lucas Romero, dois jogadores muito importantes ali para o equilíbrio do meio de campo do Cruzeiro, os dois jogam, os dois marcam bastante. Lucas Silva tem jogado muito bem, mas ainda assim acho que nessa disputa aqui o Saul tecnicamente é superior ao Lucas Silva, então para mim, Saul. Uma boa disputa. Temos de um lado o Saul, um jogador que desde que chegou à equipe do Flamengo foi colocado de volante 100% titular da equipe. Dificilmente o Saul deixa essa equipe no momento porque ele está jogando muito bem. É um jogador que tem muita qualidade na troca de passe, no posicionamento. É um jogador forte e alto que consegue proteger muito bem a posse da bola. Inclusive tem a finalização de fora da área como um dos seus pontos fortes. Já o Lucas Silva é um jogador inteligente, que marca bem, que eu vejo também como um dos pilares da equipe do Cruzeiro. É um jogador que com certeza faz o Cruzeiro ser um time mais equilibrado, tanto defensivamente como ofensivamente. É um jogador que, na minha opinião, faz o Cruzeiro sair jogando com tranquilidade e com qualidade do sistema defensivo. Então, são dois pilares nesse momento das duas equipes. Mas eu ainda fico com o Saul, que eu considero mais jogador. Gonzalo Plata versus Christian. Bom, o jogador do Flamengo é jogador da seleção equatoriana e eu considero o Gonzalo Plata um dos jogadores mais importantes para esse esquema de jogo do Felipe Luiz funcionar. É um jogador que tem muita inteligência, é um jogador que chega à linha de fundo, é um jogador que consegue, por exemplo, dar algumas casquinhas muito interessantes, é um jogador que corre muito no campo. É com certeza um dos jogadores favoritos do Felipe Luiz, porque o Gonzalo Plata é realmente um jogador muito mais inteligente do que grande parte das pessoas que não acompanham ele frequentemente. Não tenho dúvida nenhuma que hoje ele é com certeza um dos titulares dessa equipe. Já o Christian é um jogador que a gente pode dizer que é um pouco irregular. Em algum momento nesse Campeonato Brasileiro foi um dos jogadores mais importantes da equipe do Cruzeiro. Mas eu vejo no Christian um jogador que precisa, assim como o Gonzalo Plata, marcar mais gols e dar mais assistência. Só que tem uma diferença. No Flamengo, existem outros jogadores que podem marcar mais gols e dar assistência. No Cruzeiro, já são menos jogadores, então eu acho que o Christian deveria agregar um pouco mais em gols e assistência até para ajudar a equipe do Cruzeiro em certas situações. Mas são dois bons jogadores, mas eu vejo o Gonzalo Plata um pouco acima do Christian. Gonzalo Plata é um jogador que ajuda demais ali na marcação pressão que o Flamengo faz contra os adversários no campo de ataque. É um jogador que faz isso muito bem, é um jogador muito participativo, ele está em vários setores do campo, pode jogar de centroavante, de meio atacante, ponta direita, ponta esquerda, tem jogado muito bem, tem tido muita qualidade ali nos dribles, nas jogadas individuais. Gonzalo Plata precisa, por exemplo, marcar mais gols, tem jogado bastante no Campeonato Brasileiro, mas não tem marcado tantos gols assim, então precisa fazer mais gols até porque é atacante. O Christian participa demais ali da organização de jogo do Cruzeiro, ajuda demais na marcação, dá equilíbrio para o time, é um jogador muito importante para o time do Leonardo Jardim, porém, assim como o Gonzalo Plata, é um jogador que precisa marcar mais gols. De Arrascaeta versus Matheus Pereira. Bom, dá pra dizer que é dois dos melhores jogadores do atual Campeonato Brasileiro. O De Arrascaeta e o Matheus Pereira são muito protagonistas nas suas equipes. São dois jogadores que têm marcado um bom número de gols, assim como têm dado assistências. O De Arrascaeta é o grande destaque do Flamengo no Campeonato Brasileiro. O Arrascaeta tem jogado um grande futebol nesse Campeonato Brasileiro e tem sido muito decisivo para o Flamengo. É com certeza o grande destaque do Flamengo nessa questão de marcar gols. Tem feito gols importantes, gols que faz o Flamengo vencer jogos. Então, assim, é um jogador que tem jogado muito bem. Na minha opinião, hoje é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. O Matheus Pereira tem feito uma grande temporada. O Matheus Pereira, junto com o Caio Jorge, são os dois grandes destaques do Cruzeiro nesse Campeonato Brasileiro. Tem, assim, jogado muito bem, tem feito gols, tem dado assistência, tem sido, com certeza, um dos grandes destaques. Só não é o destaque porque tem o Caio Jorge, que tem jogado muito, mas, assim, Matheus Pereira, inclusive, está merecendo ser convocado para a seleção brasileira, na minha opinião, porque tem jogado realmente um grande futebol. É difícil você escolher, porque eu acho que isso aqui é a melhor disputa, assim, em questão de qualidade técnica e de momento dos dois jogadores. Tem jogado demais. Mas eu vou escolher o De Arrascaeta porque, na minha opinião, o De Arrascaeta é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2025. Essa disputa é um pouco injusta, não porque ambos ocupam setores diferentes, não ambos são camisa 10 mesmo, mas a realidade é que o melhor seria colocar ambos na equipe, mas aqui é um cara a cara, então é uma disputa.
Sim, de um lado temos o De Arrascaeta, que na minha opinião é o melhor jogador do futebol brasileiro na temporada de 2025. Para mim é o craque do Brasileirão até aqui. Simplesmente é um jogador decisivo, seja na hora de dar passes ou marcar gols. É um jogador muito inteligente, decisivo para o Flamengo ao longo da temporada e provavelmente faz o seu melhor ano desde 2019. Com certeza se tornou o protagonista da equipe do Flamengo. Só que do outro lado nós temos o Matheus Pereira, que está jogando muita bola, mas muita bola mesmo, e eu concordo que ele poderia muito bem ser lembrado para a seleção brasileira. É um jogador que não vou dizer que estou surpresa, porque não estou. Eu já sabia que Matheus Pereira era um dos melhores camisa 10 do futebol brasileiro quando o Cruzeiro o contratou, só que ele ainda não tinha praticado um futebol tão regular como ele está fazendo nessa temporada, principalmente nesse Brasileirão. Então, assim, é uma disputa difícil, mas eu fico com o De Arrascaeta, apesar de querer muito que o Matheus Pereira estivesse nessa equipe, mas como é uma disputa, só pode escolher um dos dois. De Arrascaeta. Samuelino versus Wanderson. Bom, Samuelino é com certeza um dos principais jogadores do Flamengo desde que chegou ao clube. É um jogador que é muito inteligente, mas o Samuelino precisa contribuir mais com gols e assistência. É um jogador que muitas das vezes demora para tomar a decisão final, e isso é que acaba acontecendo dele não conseguir marcar tantos gols. Mas eu vejo no Samuelino com certeza um dos principais pontas do futebol brasileiro, um jogador inteligente, que consegue chegar à linha de fundo, pode utilizar tanto a perna direita quanto a perna esquerda. É um jogador que com certeza se tornou 100% titular da equipe do Flamengo, mas ainda precisa marcar mais gols e dar assistência. Do outro lado, temos o Wanderson, que é um jogador que eu diria que se o Cruzeiro tivesse um ponta um pouco mais regular, provavelmente não seria titular da equipe do Cruzeiro. O Wanderson é um jogador que contribui muito pouco com gols e assistência, principalmente com gols. É um jogador que chegou no início da temporada para tentar contribuir nessa equipe do Cruzeiro e acabou se tornando titular, mas acredito eu que ele poderia marcar mais gols e dar mais assistência, principalmente para não ficar tudo em cima do Matheus Pereira e do Caio Jorge. Entre Samuelino e Wanderson, eu fico com certeza com o Samuelino. Bom, o Samuelino tem jogado bem pelo Flamengo, tem feito boas partidas, assim como em outras partidas não tem se destacado tanto assim. O Samuelino vai muito bem nos lances individuais, tem muita qualidade no drible, parte para cima da marcação. É um jogador assim que tem tudo para ser um grande destaque para o Flamengo, mas também dá para dizer que o Samuelino precisa marcar mais gols. Tem momentos que ele puxa a bola ali para o meio e poderia tentar a finalização com a perna direita, mas aí às vezes ele tenta puxar a bola novamente para a esquerda ou mesmo tentar levar a bola para a linha de fundo e acaba perdendo, desperdiçando a oportunidade de finalizar para o gol. E tem qualidade na finalização, é um jogador de muita qualidade que ainda está no início da sua carreira no Flamengo, com certeza deve melhorar com o tempo na questão de marcar gols. O Wanderson é um jogador muito importante para o sistema de jogo do Cruzeiro, ele ajuda demais ali na marcação, é um jogador que volta demais ali para ajudar o lateral esquerdo Kaique ali na marcação pelo lado esquerdo do Cruzeiro. Porém, é um jogador que não tem marcado tantos gols e ele é atacante, e atacante precisa marcar gols. Assim como o Samuelino, o Wanderson precisa marcar mais gols. Nessa disputa aqui, eu prefiro o Samuelino. Pedro versus Caio Jorge. Bom, dois excelentes centroavantes. Tanto o Pedro quanto o Caio Jorge, sem dúvida nenhuma, são jogadores que têm qualidade, inclusive para jogar na seleção brasileira. O Pedro, nessa temporada, voltou de uma grave lesão no joelho. Ainda não acho que o Pedro seja o jogador que já foi no Flamengo, como em 2023, 2024. Ainda assim, é um jogador muito importante para o Flamengo, tem feito um bom número de gols nas últimas partidas, tem jogado muito bem, tem ali sido um jogador muito importante para o Flamengo ali na participação da troca de passes, fazendo pivô. É um jogador que, estando no seu melhor, é um dos melhores atacantes do futebol brasileiro, da América do Sul. O Caio Jorge tem feito um ano de 2025 espetacular, sem dúvida nenhuma, é o grande camisa 9 dessa temporada. Tem jogado muito, tem marcado muitos gols, tem muita qualidade na finalização, consegue fazer gols em finalizações de fora da área, consegue fazer gols dentro da área, inclusive jogou muito contra o Flamengo no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, naquele jogo entre Cruzeiro e Flamengo. Sem dúvida nenhuma, é o grande destaque do Cruzeiro nesta temporada, no Campeonato Brasileiro, pela temporada que está fazendo Caio Jorge. Essa é uma boa disputa entre Pedro e Caio Jorge. De um lado temos, na minha opinião, o melhor centroavante do futebol brasileiro, mas que não é o melhor centroavante nessa temporada, que é o Pedro. É um jogador que, na minha opinião, tem muita qualidade,
por exemplo, no posicionamento, na troca de passe, na hora de finalizar. É um jogador muito inteligente. Poucos centroavantes do futebol brasileiro têm a inteligência do Pedro, mas o Pedro ainda está retornando de uma lesão e ele ainda não está jogando 100% do seu futebol, que a gente já viu ele jogando com a camisa do Flamengo, mas mesmo assim ele segue conseguindo contribuir bastante. Do outro lado, nós temos o Caio Jorge, que na minha opinião é o melhor centroavante da atual temporada, inclusive do Brasileirão. O Caio Jorge, se eu não estou equivocado, é o artilheiro da competição. É um jogador que consegue marcar gols realmente impressionantes, seja em finalizações de fora da área, seja dentro da área, se posicionando muito bem para pegar o rebote. É um jogador que faz provavelmente a melhor temporada da carreira. E nessa disputa, por mais que seja uma disputa que eu considero de dois jogadores de nível de seleção brasileira, nesta temporada eu fico com o Caio Jorge. Felipe Luiz versus Léo Jardim. Bom, é uma ótima disputa essa entre Felipe Luiz e Léo Jardim. De um lado temos provavelmente o melhor treinador do Flamengo pós-era Jorge Jesus. Felipe Luiz faz uma temporada muito boa com o Flamengo. O Flamengo tem um futebol e resultados bem impressionantes nessa temporada. Acredito eu que o elenco do Flamengo também ajuda muito o Felipe Luiz, principalmente em partidas que ele não consegue ir tão bem assim nas suas escolhas, principalmente em substituição, e muitas das vezes o elenco do Flamengo, por ter muita qualidade, ajuda bastante, mas assim, o Felipe Luiz faz um trabalho impressionante desde o início que chegou ao clube e com certeza é treinador para muitas temporadas no Flamengo. Do outro lado, nós temos o Léo Jardim, que é um treinador que acho que todo mundo já conhecia ele, mas com certeza ficou impressionado desde que ele chegou ao futebol brasileiro. O time do Cruzeiro, por mais que o Cruzeiro tenha assim um time titular muito bom para o nível do futebol brasileiro, mas o elenco em si é um elenco bem comum, principalmente no banco de reservas. O Cruzeiro não tem tantas opções assim. Muitas das vezes o Leonardo Jardim opta por não fazer 5 substituições, muitas das vezes é 2, 3 substituições por partida. Falta um pouco de elenco para a equipe do Cruzeiro, mas o Cruzeiro consegue sim praticar um bom futebol, um futebol que eu diria que é um pouco diferente do Flamengo. O Flamengo já é um time que gosta mais de ter a posse da bola, de controlar o adversário. Já o Cruzeiro gosta de jogar mais em transição, confia bastante no seu sistema defensivo. É uma disputa difícil entre Felipe Luiz e Leonardo Jardim, mas quando eu olho para o trabalho dos dois, para o elenco de ambas equipes, dessa vez eu vou ficar com o Leonardo Jardim. O Felipe Luiz segue fazendo um grande trabalho no Flamengo, foi assim em 2024, segue sendo assim em 2025, você vê isso nos títulos que o Flamengo conquistou desde que o Felipe Luiz se tornou o treinador do Flamengo. O Flamengo hoje é o líder do Campeonato Brasileiro, tá na semifinal da Libertadores, então assim dá para dizer sem dúvida nenhuma que o trabalho do Felipe Luiz no Flamengo é muito bom. O futebol que o Flamengo também pratica também é muito bom. O Flamengo é um time que tem muita posse da bola, gosta de controlar o jogo, é o estilo de jogo que agrada muito aos torcedores do Flamengo. Então assim, o Felipe Luiz tem feito um grande trabalho no Flamengo. O Leonardo Jardim também faz um grande trabalho no Cruzeiro. O Cruzeiro está na semifinal da Copa do Brasil, diria até que é um dos grandes ou o grande favorito para vencer a Copa do Brasil. Tá muito bem no Campeonato Brasileiro, tá disputando o título da competição com o Flamengo e o Palmeiras, que hoje são os dois times que têm o melhor elenco do futebol brasileiro. O Cruzeiro tem jogado um bom futebol, que o Cruzeiro marca um bom número de gols, da mesma forma tem um time muito bom defensivamente. O Cruzeiro mantém uma ótima regularidade na competição, venceu inclusive o Flamengo e o Palmeiras no primeiro turno no Campeonato Brasileiro. Então assim, o Leonardo Jardim faz um grande trabalho no Cruzeiro. Acho que são dois treinadores que faz dois dos melhores trabalhos de 2025 de clubes aqui do futebol brasileiro, mas hoje eu escolho o Leonardo Jardim. No time final, temos Cássio no gol, na lateral direita William, na dupla de zaga Léo Ortiz e Léo Pereira, na lateral esquerda Alexandro, como volante Jorginho e Saul, na ponta direita Gonzalo Plata, na ponta esquerda Samuel Lino, De Arrascaeta como camisa 10 e o Caio Jorge de centroavante. O treinador escolhido foi o Leonardo Jardim. Então é isso, se inscreva no canal, deixe o seu like e até a próxima!